Meus queridos irmãos, sinto-me humilde e honrado por ocupar essa posição. Por razões óbvias, nunca passou pela minha cabeça que um chamado como esse me seria feito algum dia. Um ano atrás, quando fui apoiado, o presidente Hinckley deixou claro para toda a igreja que não foi dele a iniciativa do processo que resultou em meu chamado. Disse a ele mais tarde que eu talvez fosse a única autoridade geral na história da igreja a ser apoiada pelos membros, apesar da neutralidade do profeta. Não obstante, sou grato por seu voto de apoio e prometo empenhar todo o meu coração nessa grande causa. Sou grato além do que posso expressar por minha família, por minha esposa e filhos e por meus bons pais. Minha mãe faleceu exatamente 2 dias após a conferência. Ela era pequena em estatura física, mas eu ainda sinto diariamente a sua ajuda. Sua influência estará sempre comigo. Jamais conseguirei honrá-la adequadamente com minhas palavras, somente com meus atos. Não sei o que dizer sobre meu pai que não vai encabulá-lo, exceto que o amo e o apoio. Arriscando-me ser pessoal demais, digo que, vendo-o envelhecer, minha mente torna os dias quando éramos criancinhas e ele se deitava no chão e brincava conosco. Erguia-nos do chão, abraçava-nos, fazia cócegas ou nos colocava na cama dele e da mamãe quando estávamos doentes ou com medo. Minhas recordações dele serão sempre de risos e amor, de firmeza, de testemunho, de trabalho incansável, de fé e fidelidade. Ele é incomparável, sábio e maravilhoso, e sinto-me abençoado além da medida por poder não apenas apoiá-lo como profeta durante uma parte da mortalidade, mas também por tê-lo como meu pai agora e por toda a eternidade. Algumas semanas atrás, meu pensamento foi estimulado quando pediram ao elder Doug Callister, dos 70, que falasse um pouco sobre seu avô, LeGrand Richards. Entre outras coisas interessantes, relatou que quando o elder Richards era um jovem bispo, ele visitou os menos ativos. Ele corajosamente os convidou a discursar na reunião sacramental sobre o tema: o que minha condição de membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias significa para mim. Surpreendentemente, muitos deles responderam de modo positivo e a experiência os recolocou na estrada que leva de volta à atividade plena na igreja. Gostaria de falar sobre o mesmo assunto esta noite e convido a cada um de vocês, jovens ou não, a dedicar uma caderneta a esse mesmo tema. Escreva no alto da primeira página as palavras: o que minha condição de membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias significa para mim. Faça então uma breve lista das coisas que lhe vierem à mente. Com o tempo, mais pensamentos surgirão, e vocês deverão adicioná-los à lista. Logo terão uma caderneta que os encherá de gratidão e apreço por sua condição de membro na Igreja do Senhor. Pode até servir de recurso para discursos que sejam designados a fazer no futuro. Minha lista já é longa, mas escolhi um único item para debater esta noite. Guardarei os demais para outro lugar e ocasião. Falarei do princípio do arrependimento. Quão grato sou pelo entendimento que temos deste grande princípio. Não é um princípio severo, como eu pensava quando era garoto. É benevolente e misericordioso. O radical hebreu da palavra significa simplesmente voltar ou retornar a Deus. Jeová prometeu aos filhos de Israel: volta e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade que transgrediste contra o Senhor, teu Deus. When we acknowledge our sins and confess them and forsake them and turn to God, He will forgive us. Recentemente, quando eu servia como presidente de missão, 2 elders me pediram
que conhecesse uma pesquisadora cujo batismo estava marcado para o dia seguinte. Disseram-me que ela lhes tinha feito perguntas que não foram capazes de responder. O marido dela havia morrido em um trágico acidente alguns anos antes. Suas perguntas eram profundas e ela foi receptiva. Depois de tudo esclarecido, perguntei se tinha alguma outra preocupação. Ela disse que sim, e que queria falar comigo a sós. Pedi aos elders que saíssem da casa e permanecessem no jardim, de onde pudessem ver claramente através de uma grande janela. Assim que as portas se fecharam, ela começou a chorar. Falou dos anos que passara sozinha, cheia de sofrimento e solidão. Durante aqueles anos, cometeram alguns sérios deslizes. Sabia que não deveria, disse ela, mas não tivera força para escolher o caminho certo até ter encontrado os nossos missionários. Durante as semanas em que fora ensinada por eles, suplicara ao Senhor que a perdoasse. Ela queria que eu lhe assegurasse de que, por intermédio do arrependimento e das ordenanças do batismo e do recebimento do Espírito Santo, seria limpa e tornar-se-ia digna daquela condição de membro da Igreja. Abri-lhe as Escrituras e prestei-lhe testemunho do princípio do arrependimento e da expiação. No dia seguinte, minha esposa e eu assistimos ao batismo dela e da filha. A sala estava cheia de amigos da ala, prontos e ansiosos para apoiá-la como novo membro da igreja. Ao deixarmos a reunião, fui tomado por um cálido sentimento de gratidão pelo magnífico princípio do arrependimento e pela expiação que torna possível, pelo milagre da conversão e por esta grande igreja, por seus membros e por nossos missionários. O que minha condição de membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias significa para mim, irmãos, significa tudo. Ela influencia, vivifica, preenche e dá propósito e significado a tudo na vida que é importante para mim. Meu relacionamento com Deus, meu Pai eterno, e com seu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, me ensina que, por meio da obediência aos princípios e ordenanças do Evangelho, encontrarei paz e felicidade nesta vida e serei convidado a viver na presença de Deus com minha família, na vida que seguramente seguirá a mortalidade, onde sua misericórdia satisfará as exigências da justiça e envolverá a mim e a meus entes queridos, e vocês a seus entes queridos, nos braços da segurança. E isso eu testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.